Fala galera, hoje viemos trazer uma dica para você que quer começar a fazer suas primeiras travessias, está querendo acampar, mas não sabe ainda bem por onde começar a olhar o seu isolante térmico. Vamos lá? Ao contrário do que muita gente pensa, o saco de dormir não serve como se fosse o colchão do seu acampamento. Na verdade, ele vai servir mais como se fosse uma coberta, se fosse para fazer uma analogia. Ainda assim, é necessário que você tenha, portanto, uma estrutura que vai ser capaz de manter o seu corpo suspenso longe do chão, de forma a isolar o seu calor. Essa estrutura se chama isolante térmico e ela é até mais importante do que o saco de dormir, porque o saco de dormir impede que você perca calor para o ar. Já o isolante, ele impede que você perca calor para o chão, só que o chão é uma massa fria gigante, então a perda para o chão pode ser muito maior do que a para o ar. Eu mesmo, gente, tive uma experiência muito desagradável em relação a isso. Porque quando a nossa barraca chegou, a gente ainda não tinha todo o equipamento necessário, mas a gente queria testar ela. Então nós montamos ela numa varanda. Veja bem, uma varanda nem tem a umidade que você vai encontrar no solo numa situação real. Então a gente montou ela nessa varanda e a gente só tinha um isolante que ficou com a Camila. Eu forrei lá umas cobertas no chão para dormir e foi simplesmente a pior noite da minha vida. Porque no início parece que não vai dar nada, só que o processo de perda de calor para o solo é lento. Então durante a noite eu fiquei acordando várias vezes, morrendo de frio e simplesmente eu não tinha o que fazer. Porque por mais que você vista roupa, se cubra, você continua sentindo o seu corpo muito gelado. Então isso é muito desagradável e numa situação real pode levar até a hipotermia. Algumas pessoas consideram que água e comida são itens de sobrevivência, e realmente são. Mas às vezes elas esquecem de considerar que é importante manter o calor do corpo. Então o isolante térmico, mais do que conforto, é uma questão de segurança. De primeira! Cabuloso, hein? Hoje. Trouxemos aqui para vocês os 3 principais tipos de isolante do mercado. É claro que você vai encontrar aí diversas variações quanto à forma, o jeito de armazenar eles e também a construção, mas você pode considerar esses 3 principais grupos, que são o isolante de espuma aluminizada, o isolante autoinflável e o isolante inflável convencional. Para escolher entre eles, você vai ter que levar em consideração os seguintes aspectos: volume, peso, conforto, índice de isolamento, praticidade e, é claro, né, gente, o preço. Esse aqui, galera, é o isolante de espuma aluminizada. Ele é uma opção bastante leve, como vocês podem ver aqui mais ou menos. E o grande problema dele é em relação ao volume. Até que esse daqui, ele tem um volume menor do que o convencional. Mas se vocês forem olhar, está associado à espessura dele, que é muito baixa. Deve ter aqui de 5 a 7 milímetros no máximo. E isso aqui vai se refletir diretamente na falta de conforto quando vocês forem dormir. Bom, por ser mais volumoso, isso aqui é impossível, ou praticamente impossível de ser levado dentro da sua mochila. O que a maioria das pessoas faz é pendurar do lado de fora. E a maioria das mochilas já vem até com cintas específicas para isso. Um dos principais problemas relacionados a isso é o quesito durabilidade. Porque como você vai estar com ela exposta durante toda a sua trilha, é bem provável que com o tempo isso aqui vai estragando de ficar esbarrando nas coisas. Outro problema associado a isso é justamente a dificuldade de transposição de alguns tipos de obstáculos. Justamente porque, como ele vai estar ali exposto, fica um pouco desajeitado de você descer descidas muito íngremes em rocha, onde vai ter que ter aqueles famosos trechos de rala-bunda, ou então quando você estiver num vara-mato muito denso, isso aqui vai ficar esbarrando, então é um pouco incômodo. Ainda assim, essa é a opção mais robusta de todas, porque não corre o risco dela furar, por exemplo, e te deixar na mão, igual é o caso dos isolantes inflável e autoinflável. E também ela é a opção mais acessível que você vai encontrar no mercado. Então isso aqui é o tipo de isolante mais tradicional que geralmente é usado para camping. Como vocês podem ver, é super simples de montar. Basta tirar as preguinhas aqui, desenrolar e deitar. Bom, gente, esse aqui, que é mais bonitinho aqui na minha mão, é o modelo de isolante autoinflável. Ele é tido como o modelo mais confortável que você pode encontrar no mercado, justamente porque ele lembra bastante um colchão de espuma comum. Ele só é mais baixo, ou seja, um pouquinho menos espesso,
para que ele possa ficar mais compacto e leve na hora de ser levado. Nesse modelo aqui você não vai encontrar aquele clássico problema dos colchões infláveis, que é justamente a deformação não uniforme de acordo com a concentração de peso. Aí você fica meio mal apoiado no colchão, né? E de quebra também você não vai ter aquele problema daquele barulhinho desagradável de contato com o plástico quando você se movimenta sobre ele. É claro que essa questão do conforto é muito pessoal, porque a Camila, por exemplo, não se adaptou a esse modelo aqui. Ela achou ele muito duro, ela prefere os isolantes infláveis. Na minha opinião pessoal, esse isolante aqui desse modelo é o mais confortável que eu já dormi na vida, sem sombra de dúvidas. Mas o grande problema dele, como vocês podem ver, ele é extremamente volumoso e ele também é muito pesado, ele tem 1,7 kg. Então, para mim, isso aqui é inviável de se levar num trekking ou numa travessia, porque com certeza você vai sentir a diferença na sua coluna. Esse modelo aqui ele é até válido para camping estruturado. Na verdade ele é uma ótima opção, porque como ele é muito confortável e você vai acessar o local de carro a maioria do caminho provavelmente, então a questão do volume e do peso não se tornarão grandes problemas. É claro que existem outras opções de maior tecnologia agregada que vão ser bem mais compactas e leves com essa mesma forma de ser autoinflável. Só que aí vai começar a pesar no bolso, né, gente? Com relação à praticidade de montagem, o isolante autoinflável é nível intermediário. Basta desenrolar, abrir a válvula de entrada de ar, que ele vai encher. Pelo menos isso na teoria, né? Porque aqui na prática não vai dar certo, porque a gente guarda o nosso isolante enrolado. E aí tem um problema que se chama memória de forma. Então o isolante ele não vai encher sozinho, a gente vai precisar dar umas bombadinhas para que ele infle. Mas é bem menos do que o inflável. O interessante desse isolante é que ele tem essas duas válvulas, a in e a out. O bom delas é que se você estiver inflando e cansar de inflar, igual eu cansei agora, você pode parar que não vai entrar ar por essa válvula. É só deixar a out fechada. Vamos continuar. Eu considero que agora está bom. Então eu vou fechar as duas válvulas, estender e deitar. Ele ainda ficou um pouquinho fofinho nos quesitos do Daniel, né? Porque pra mim isso aqui tá duro já. Um ponto também muito positivo dos autoinfláveis é que eles são os que possuem o maior potencial de isolamento, pois eles conseguem misturar as boas características estruturais da espuma com canais de ar que possibilitam uma ótima separação entre zonas de temperatura. E para resolver aquele problema da memória de forma que a Camila mencionou, o único jeito que a gente conhece é guardar o isolante sempre inflado. Infelizmente, se você for guardar ele enrolado como a gente fez, você não vai conseguir fazer com que a espuma se expanda e se infle automaticamente. Esse menorzinho aqui, galera, é o isolante inflável convencional. Para nós ele representa a melhor opção quando o assunto é trekking ou travessias longas. Isso porque ele representa a melhor relação peso-volume-conforto. O grande porém nesse caso aqui é justamente em relação à praticidade, porque você vai ter que encher bastante para poder dormir e no final você também vai ter que desinflar tudo e enrolar com bastante cuidado, porque essa aqui é a opção também mais suscetível a furos e rasgos. Esse modelo específico aqui da Nature Hike conta com um saco estanque inflador, que parece algo muito interessante, mas a gente ainda não comprou e não teve a oportunidade de testar. Por ser a opção mais frágil das três, nós recomendamos que caso você opte por utilizar um isolante como esse, você esteja sempre com um kit de reparo em mãos ou no mínimo uma fita silver tape, porque assim você não vai correr o risco de ficar sem isolante, o que nós acabamos de ver aqui que é um item de segurança para a sua noite de sono. Alguns fabricantes trabalham também com tecidos mais reforçados na construção do seu isolante térmico, como é o caso daquele famoso nylon ripstop, que foi aplicado aqui nesse isolante da Nature Hike. Também, para minimizar os riscos de perfurações e rasgos no seu isolante, nós recomendamos que você faça a montagem da seguinte forma. Escolha o local com a superfície mais plana e regular possível. Tome cuidado com galhos e pedras, faça uma limpeza minuciosa antes. Dê preferência para fazer a montagem com o footprint, porque ele vai ajudar na resistência tanto da barraca
quanto do isolante. Além disso, nós ainda utilizamos como medida de segurança uma forração plástica no interior da barraca que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Essa forração plástica confere uma durabilidade maior tanto para o interior da barraca quanto para o seu isolante se ele for inflável. Esse plástico ainda é uma forma de evitar o contato direto da umidade do solo com o seu isolante, tornando o isolamento dele ainda mais efetivo para você. Vamos montar então o último isolante. Esse aqui é o inflável, o mais difícil de montar, mas o que eu mais gosto particularmente. Ele me surpreendeu bastante porque ele não é igual aquele colchão inflável. Novamente, vamos desenrolar, abrir a válvula, só que dessa vez não vai encher nem um pouquinho. Eu fechei a válvula que dá mais vazão e agora eu fiquei só com a da frente, que ela impede que o ar saia. E vou terminar de encher. Ainda dá para encher mais, mas não para mim. Tá bom para demonstração, né? É. Uma coisa legal de vocês observarem em relação ao conforto e a distribuição do peso é esse tipo de estrutura separada por células, porque essas células elas são individuais e aí ela contribui para eliminar aquela sensação de sustentação irregular que geralmente você sente nos colchões infláveis. Isso porque cada uma das células vai ficar arqueada de forma individual, fazendo com que o isolante se ajuste à forma do seu corpo e disperse uniformemente a pressão sem afetar o restante das outras células. Ou seja, o sistema vai funcionar mais ou menos igual a um colchão de mola ensacada, porque ele absorve a energia do peso individualmente para cada célula. Agora eu vou deitar nele. Para mim, como eu já falei, ele é o melhor porque ele é bem confortável. Como vocês podem ver, ele é muito espaçoso, gente. A gente comprou ele como tamanho único. Ele até ocupa um espaço bom da barraca, mas ele conseguiu nos atender bem. Existem outros modelos aí com a construção de sarcófago que você consegue também reduzir um pouco no peso e no volume. Então vale a pena dar uma pesquisada. Então, pessoal, um último detalhe aqui que acho que a gente esqueceu de falar é que os isolantes geralmente são quantificados por um parâmetro denominado valor R. Esse valor R vai de 1 até 6 e quanto maior ele, maior vai ser a capacidade de isolamento do equipamento. Só que esse valor R, ele é um parâmetro que é difícil encontrar aqui no Brasil. Na verdade, vocês só vão encontrar em materiais mais técnicos. Nenhum desses 3 isolantes que a gente está olhando aqui, a gente conseguiu apurar essa informação. Eu creio que seja porque a gente não tem nenhum ambiente de frio extremo, então eles vão funcionar bem praticamente em qualquer situação. Mas se você tiver procurando um material mais técnico, se você for fazer uma travessia ou trekking, por exemplo, que for fora do Brasil, a gente recomenda que vocês fiquem de olho nesse valor R aí e que dê uma pesquisada boa para saber quais são as faixas recomendáveis de acordo com a faixa de temperatura. Só para vocês verem, o plástico que a gente costuma forrar na barraca por baixo do isolante inflável é esse aqui. Ele não ocupa muito espaço. Se você tiver em 2 pessoas, por exemplo, ou até mais, é um plástico só para a barraca inteira e ele também não é pesado. A gente recomenda que você faça isso porque, como a gente já falou, vai proteger bastante o seu material e também vai melhorar a efetividade do isolamento quanto à umidade do solo. A gente comprou ele em lojas de tecido mesmo. Ele é aquele plástico que geralmente as donas de casa colocam na mesa da cozinha. Exatamente, custou acho que R$25. Vale super a pena. Então, pessoal, esses são os 3 principais tipos de isolante que vocês vão encontrar no mercado. Eu espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer quais são as opções disponíveis e que esse material te ajude de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para poder te ajudar. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica ali no inscreva-se,
clica no sininho para receber os nossos vídeos e vem fazer parte do nosso canal aqui, porque a gente está montando uma playlist só com dicas para iniciantes. Além disso, nós fazemos reviews, a gente mostra para você qual é a melhor forma de procurar os seus equipamentos e também a gente leva você para conhecer os lugares por onde a gente passa e dá várias dicas de como chegar lá. Então é só se inscrever e até a próxima!